de Paula, delegado de Polícia Federal, delegado regional de combate ao crime organizado e coordenador da Operação Lava Jato na Polícia Federal. Márcio Adriano Anselmo, delegado de Polícia Federal. Renata da Silva Rodrigues, delegada de Polícia Federal. Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador regional da República, membro da Força Tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal, e Laura Gonçalves Terger, membro da Força Tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal. Passamos a palavra ao senhor superintendente, Ronaldo Ferreira Franco. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Na manhã de hoje foi desencadeada a 23ª fase da Operação Lava Jato, denominada XEPA, e os demais componentes da mesa darão maiores detalhes sobre a operação. Bem, bom dia a todos. Todos receberam um release aí. São vários estados, várias cidades de ocupação dos mandatos. Várias equipes ainda estão realizando os procedimentos. O alvo central hoje são operações realizadas e relacionadas ao grupo Odebrecht. Só queria tirar uma dúvida que está se apresentando para todos aí. São 67 mandados de busca, 28 mandados de condução coercitiva, 11 mandados de prisão temporária e 4 mandados de prisão preventiva. O que acontece na segunda página do release aí, que às vezes os números não batem com os estados mencionados. Por exemplo, Santa Catarina tivemos somente uma condução coercitiva, então não tem busca, por isso que não está aparecendo. E a UI é a mesma coisa. Então, nós temos vários tipos de medidas hoje. Busca com prisão temporária, busca com prisão preventiva, busca com condução coercitiva, só busca, só condução, só temporária ou só preventiva. Então, por isso que pode gerar um pouco de confusão. Bom dia a todos. Hoje nós temos cumprido uma fase das investigações que visa investigar fatos que nós descobrimos ainda no cumprimento da 23ª fase, em relação à empresa Odebrecht. Essa investigação se refere à descoberta de um setor próprio, um setor de operações estruturadas dentro da empresa Odebrecht, que cuidava da contabilidade paralela e pagamento de propinas em dinheiro no Brasil. Então, essa é uma novidade, porque nós tínhamos já caracterizado o pagamento de propinas no exterior pela empresa Odebrecht. Agora, essas investigações mostram o pagamento de propinas no Brasil. E existem, dentro dessa empresa Odebrecht, um sistema, inclusive informático, de controle desses pagamentos, com distribuição de alçadas dentro da empresa. Nós temos diversas diretorias envolvidas, não somente ligadas à Petrobras. Temos setores de óleo e gás, ambiental, infraestrutura, estádio de futebol, canal do Sertão e diversas outras obras e áreas do Odebrecht que estão sendo investigadas hoje por pagamento de propina. Creio que, na medida do possível, quando o Portaria Moro baixar o sigilo, os fatos ficarão mais claros. Também há uma investigação dos perseguidores que ainda estão em fase inicial. Boa parte deles vai ser objeto de condução coercitiva hoje para que prestem depoimentos esclarecedores dos motivos pelos quais receberam valores da Odebrecht. Alguns elementos importantes que nós observamos na investigação foi que esse setor de operações estruturadas tinha funcionários exclusivamente voltados para essa prática ilícita. Eram secretários, empresários que se dedicavam a essa contabilidade paralela, comunicando pela utilização de codinomes, fazendo uso
de um sistema específico entre eles e entre as pessoas que eram responsáveis por escolher os doadores de dinheiro, que eram responsáveis por produzir, por entregar o dinheiro em espécie. E faziam em quantidades absolutamente expressivas, contas movimentando, já chegou a observar mais de 9 milhões de um dia para o outro, isso em dinheiro em espécie. E depois o delegado vão detalhar com mais detalhe sobre as planilhas que foram encontradas. E além disso, ainda foram verificados indícios de pagamento no exterior também, e obras vinculadas no exterior, diretorias da Argentina, diretorias vinculadas da Angola, outros países, o que nos faz crer que existia de fato uma estrutura profissional de pagamento de propina dentro da Odebrecht. Que não se limitava a casos esporádicos, mas sim um pagamento sistemático de propina. Então, bom, outro elemento importante que nós verificamos foi a realização do Marcelo Odebrecht diretamente no pagamento da propina. O envolvimento dele, há referências às iniciais do Marcelo Odebrecht em planilhas apreendidas, tanto as iniciais do MPO, Marcelo Odebrecht, quanto do DP, diretor-presidente. E essas duas referências são feitas na mesma tabela, o que deixa bastante evidente que, de fato, o coordenador daquela, responsável por aquela solicitação de pagamento indevido é Marcelo Odebrecht. E, além disso, além da referência existente nessas tabelas, as anotações constantes dos celulares do Marcelo Odebrecht também se compatibilizam completamente com o que consta dessas tabelas. Então, para a gente reforça ainda mais a convicção de que o Marcelo Odebrecht não só tinha conhecimento, como comandava toda essa sistemática de pagamento de propina, inclusive pela participação de funcionários que foram, quando de sua prisão, levados para o exterior, não apenas para fugir das investigações, mas também para viabilizar a continuação desse sistema ilícito. Foi apurado, inclusive, trocas de e-mail até recente data, até novembro de 2015, perseguindo o pagamento de propina. Para a gente chega a ser, de certa forma, assustador, porque mesmo com a pressão, com a efetivação da resolução do Marcelo Odebrecht, ainda se teve a obrigação de continuar a operar o pagamento de propina em detrimento do poder público. Bom dia. Como já foi dito aqui, essa fase ela é um desdobramento direto da 23ª fase da Operação Lava Jato, uma fase coordenada pelo delegado Felipe Paz. E nós fizemos que é um desdobramento porque essa fase ela parte de uma análise bastante aprofundada. Nós fizemos um material apreendido por ocasião da execução de algumas medidas da 23ª fase, mais especificamente em relação ao funcionário do Odebrecht, que foi presa temporariamente. Nós resolvemos ilustrar para os senhores, de uma forma bastante sucinta, mas esse material que foi apreendido foi um material bastante vasto, bastante rico em informações. Então, esse material, no nosso entender, por si só já contava a história dessa contabilidade paralela no âmbito da Odebrecht. Então, só para vocês entenderem, esse material que foi apreendido na entrevista funcionária, Maria Lúcia Tavares, na 23ª fase, ele, ao nosso ver, ele é o suficiente para demonstrar a existência de um setor específico no Odebrecht que se encarregava dos pagamentos, que era o chamado setor de operações estruturadas,
era um setor composto por pessoas que são investigadas, já foram ouvidas no da Lava Jato, inclusive nessa fase que é deflagrada hoje. Esse material ele também demonstrou existência de uma contabilidade paralela, bem estruturada, complexa, como já foi dito, movimentando valores bastante tumultuosos. Essa contabilidade paralela ela era mantida por meio de utilização de operadores financeiros que nós acreditamos que sejam ligados ao mercado de câmbio negro, não autorizado. Esse material também demonstrou, como já foi dito, a atuação direta de executivos de alto escalão da Odebrecht, inclusive do presidente da holding, o senhor Marcelo Bairro Odebrecht. Então, nossa ideia aqui foi mostrar para os senhores parte desse material, vai haver acesso por ocasião do acesso dos senhores da representação, tá? Obviamente, esse material foi cotejado com os elementos que nós tínhamos, né, já coletados no âmbito da Lava Jato, foram analisados e-mails, houve análise do material, e tudo corroborou a veracidade e a importância desse material que nós agora possamos analisar de forma bastante pontual. Então, para vocês entenderem, ali foram contadas planilhas, são cabeçalhos de planilhas, e nós entendemos agora que substanciam contas paralelas mantidas pela Odebrecht junto a diversos operadores financeiros. Nós temos ali a planilha paulistinha, seria uma das contas. Vocês podem prestar atenção ali que há um saldo em janeiro de 2015 de 22 milhões, é apenas uma das contas. Há ali também uma cabeçalho de planilha, um outro teste de planilha, mas eu não tenho informações, também referida à conta paulistinha, e trazendo um saldo ainda maior, de 70 milhões. Outra conta também que foi localizada como uma conta da contabilidade paralela, ou seja, era utilizada para disponibilizar recursos, né, a terceiros por ordem da Odebrecht, que era uma conta chamada Carioquinha, também com valores bastante vultuosos, como vocês podem ver. Essas planilhas, elas consignavam saídas e entradas de recursos, e sempre ao lado das saídas havia normalmente um codinome, e como já foi colocado por ocasião da nossa representação na promulgação e conversão de prisão do casal João Santana e Mônica Moura, esses codinomes eles indicam beneficiários, e a utilização de codinomes por si só, para nós, é um indício bastante forte que se trata de pagamentos ilícitos, né, subjetivo. Também outras planilhas encontradas ali, há uma indicação de se tratar de um sistema informatizado de esquerda, próprio de corretores de câmbio. Uma outra planilha também substanciando uma outra conta paralela mantida pela Odebrecht, também com saídas, entradas e valores em dólar. Essa daí é uma conta mantida por ele de dólar, tá? Também uma outra planilha. Essa planilha é bastante relevante porque ela faz constar ali nas suas entradas e saídas a menção direta dos offshores que já foram mencionados nas ações penais pelas quais os executivos do Odebrecht foram denunciados e mais recentemente condenados. Então, a menção ali à Innovation, que é uma das contas controladas pelo Odebrecht para pagamentos a agentes públicos, e a Fridays também, uma conta também que há menção de utilização pela Odebrecht. Tá? Ali nós temos, na verdade, no material, uma série de planilhas, né, em formatos distintos, né, também não vou adentrar nesse momento, mas só para vocês entenderem, há, por exemplo, uma planilha que diz uma saída em benefício de uma pessoa, um código chamado Fórmula K, uma data específica, um valor específico. Essa mesma saída, ela está numa outra planilha, que aponta informações de local de entrega desses valores, e essa mesma entrega, ela também está no sistema informatizado da Odebrecht, e nós constatamos também um sistema utilizado para controle desses pagamentos paralelos no âmbito da Odebrecht. Tá? O material que nos proporcionou a possibilidade de compreender como é que se dava as execuções de pagamentos feitos pela contabilidade paralela. Tá? O que acontecia? Muito embora talvez não tenha ocorrido em todos os casos, a gente entende que é bastante elucidativo da forma como que a contabilidade paralela, o pagamento a terceiros era profissionalizado e era institucionalizado no âmbito da Odebrecht. O que acontecia aqui
era uma repetição da descentralização que existia no conglomerado empresarial, onde os executivos em escalão menor, inferior, eles respondem aos superiores, por sinal, que por sua vez levam também para uma outra esfera de decisão. Então, aqui a gente conseguiu, dentro do material, havia uma troca de e-mails impressa, que ela ilustra bastante como é que funcionava essas requisições de pagamento. Então, tem um executivo, inclusive todos eles ali da Colômbia e da hoje, um executivo requisitando um pagamento a um codinome chamado turquesa, ele provê valores e datas para esse pagamento, e ele encaminha esse e-mail para o superior dele. Esse superior, por sua vez, dá um ok, e aí já começam a surgir nos e-mails terceiros, que são pessoas que a gente viu que são ligadas ao setor de operações estruturadas. Tá? Então, posteriormente, esse chefe dele dá ok e vai passando para as instâncias superiores, para que então chegue na funcionária, que é uma das responsáveis por essa disponibilização dos recursos, para que então seja feito o pagamento. Então, há todo um procedimento a ser seguido, havia um procedimento a ser seguido para esses pagamentos paralelos. Ali embaixo, a gente tem a materialização de todo esse fluxo de e-mails. Né? Então, um executivo pediu para outra autorização, que pede para o outro, por sua vez leva ao setor de operações estruturadas. Então, esse pagamento passa a contar com uma planilha que substancia, ao nosso ver, a realização da entrega do dinheiro no local, na data prevista, e é um codinome ainda sem identificado. Outro ponto importante também já foi trazido aqui, esse material nos permitiu confirmar e reforçar alguns vídeos que já existem, de que o presidente da Bolsa, Marcelo Baiano Debrecht, tinha uma atuação direta nas instituições de pagamentos paralelos. Isso porque nas planilhas são encontradas diversas requisições de pagamento com referência com responsável à sigla MPO. Como a gente já disse, haviam diversas planilhas, essas planilhas eram muito ricas de identificar quem havia feito a requisição, em benefício de qual codinome, de local, e a sigla MPO, ela surge em diversas planilhas, para alguns pagamentos específicos. Para reforçar ainda, foi contada uma lista de siglas em que MPO era definido por Marcelo Baiano Debrecht. Então, ao nosso ver, não há qualquer dúvida da atuação direta e pessoal do senhor Marcelo Baiano Debrecht, não só de ter o conhecimento dessa estruturação no âmbito da Odebrecht, né, essa operação criminosa, na verdade, montada no âmbito do setor de operações estruturadas, mas também de pessoalmente agir para pedir o pagamento do terceiro. Aí, como eu já disse, ali, a contabilidade paralela era mantida por operadores financeiros, nós encontramos também no material anotações em que há as informações de contato desses operadores financeiros, e a partir de uma pesquisa se expôs e realmente se confirmava as pessoas com ligações com corretores de câmbio, também todas elas já foram divididas hoje. Diversos nomes foram surgindo e foram confirmando os nomes constantes de planilhas, nomes de contas paralelas. Tem mais anotações. E só para vocês entenderem, como já foi dito, essas planilhas, elas por vezes indicavam codinomes e endereços de entrega de serviços em espécie. Né? Isso aí, obviamente, vai ser objeto de investigação. As medidas hoje, inclusive, já foram executadas no intento de identificar esses recebedores e a finalidade desses pagamentos. Né? E acredito que o delegado Márcio agora vai abordar que são os recebedores identificados até o momento. Tá? Bom dia a todos. Eu vou passar então algumas situações já em relação a recebedores que nós conseguimos identificar no curso inicial dessa fase. São a partir de requisições, planilhas, etc. Mais ou menos para ilustrar como funcionava o esquema, a gente tinha aqui uma requisição feita por esse setor de operações estruturadas, por exemplo, para um pagamento aqui de R$100 mil para determinada pessoa, com identificação, etc., anotados, inclusive, endereço e a identificação do destinatário. Ao final, o sistema de registro da contabilidade paralela, inclusive com a identificação por siglas, por exemplo, do destinatário, entrega pessoal e assim por diante. A conta origem, aquela conta controlada por doleiro de onde saiu o valor, e a identificação
tanto do beneficiário como do responsável da empresa que ordenava esse pagamento. E aqui, curiosamente, ele indica a pessoa de entrega, o senhor Luiz Roque. Um outro caso aqui, Gustavo, até para comprovar que essas planilhas tinham veracidade, nesse caso do registro de contabilidade, era solicitada uma entrega aqui no endereço no Largo do Machado, número 29, sala 523, entregado para o senhor Gustavo. Coincidentemente, isso era lançado em outra planilha, e a gente vê valores brutosos em torno de 65 milhões a conta e um crédito de 1 milhão. Coincidentemente, nesse endereço funcionava uma das sedes da Hawkeyes, uma das empresas do Fernando Soares, cujo irmão se chamava Gustavo. Aí, um outro caso aqui, pagamentos para o recebedor indicado como William. Da mesma forma aqui, entrega a ser feita no flat. Era muito comum essa modalidade de entrega em hotéis, flats, geralmente locados por alguma temporada, para que fossem feitos esses pagamentos. Aqui, no caso, uma solicitação de entrega de R$ 1 milhão, em 12 de novembro de 2014, a ser entregue no Palace Flat para a pessoa de William e um número de telefone anotado. Da mesma forma, uma entrega no dia seguinte também de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, desculpa. Aqui, os dois pagamentos contabilizados em outra planilha, o telefone indicado com o seu titular, o senhor Yuri, depois o registro de hotel que coincide com a pessoa de William Shahin Ali. Então, são dados extra que confirmam a veracidade desses dados lançados nas planilhas. Aí, praticamente é bem difícil conseguir enxergar, porque as planilhas são com anotações bem pequenas, mas com indicação, por exemplo, dos dados de entrega, o endereço aqui a ser providenciado a entrega, aqui também é um hotel em uma determinada data, e a ficha de hóspedes do hotel indica claramente o mesmo nome que estava indicado para a entrega ali, era o hóspede do apartamento onde era para ser feita a entrega. Também esse aqui é um alvo que já foi objeto de prisão temporária na fase 14. Aqui também uma outra entrega feita num flat de R$ 1 milhão. Tinha previsão aqui em 17 de 6 de 2015, entregar para o senhor Marcelo, ao tentar obter dados do titular, da pessoa que locava o flat, o proprietário informou a locação para esse senhor, que está vinculado a uma agência de publicidade com sede em Recife. Na verdade, com sede em São Paulo também, mas a principal sede dela é em Recife. Um outro caso aqui também, indicação de entrega, com endereço, telefone, nome da pessoa que receberia, lançamento na outra planilha, e quando você confere os dados do telefone, ele é exatamente o nome da pessoa que estava indicada para ser um recebedor, aqui no caso também de uma quantia de R$ 1 milhão. Um outro exemplo aqui, mais uma entrega em um hotel, em que, com a ficha de hotel, os dados do ocupante do quarto coincidem exatamente com o nome indicado na planilha para entrega, o senhor Rogério Martins. Outro exemplo aqui, Elizabeth, da mesma forma, com dados de entrega no hotel, a ficha de hóspedes do dia também coincide com o hóspede de nome Elizabeth, no mesmo quarto onde estava indicada a entrega. Outro exemplo aqui também, André. A planilha indica um determinado pagamento, um endereço, coincidentemente, na residência, no endereço indicado, reside uma pessoa com o nome de André. Da mesma forma que Bruno, um endereço comercial, vinculado a um telefone, e esse endereço coincide com uma empresa de publicidade, inclusive com um telefone utilizado por uma pessoa de nome Bruno. Mais um exemplo aqui, uma outra entrega no endereço comercial, em São Paulo.
o endereço comercial, uma empresa de consultoria, aqui com a indicação de entrega para uma pessoa de nome Apolônio, e um dos sócios da empresa é Luiz Apolônio Neto, que foi vinculado ao já foi presidente do Instituto Brasileiro de Resseguros. Aqui, um outro exemplo de pagamento aqui, a senhora Olívia Vieira, que era funcionária da Odebrecht, pagamentos vinculados aqui, você pode observar a indicação relacionada ao metrô Linha Oeste do Rio. Coincidentemente, era um local alugado pela empresa e a gente observa uma série de pagamentos aqui em datas próximas. Um outro exemplo aqui, ainda nessa planilha, o senhor André Agostini, indicando novamente o endereço de hotel. Coincidentemente, os dados na data coincidem com o nome indicado na planilha, o hóspede. O senhor André atua como assessor do governo do estado de Santa Catarina. Um outro exemplo aqui, mais 2 pagamentos num endereço residencial em São Paulo, por uma pessoa de Lorival Júnior. Coincidentemente, os dados do morador indicam exatamente um Lorival no endereço. E foi um dos conselheiros, um dos diretores da CDTU. Mais um outro exemplo aqui de entrega para a pessoa de Douglas, indicação de um flat, nesse caso aqui em Brasília, um apartamento no Hotel Mercury. Você, ao obter a ficha do hóspede naquela data, você vê a identificação do hóspede, que coincide com o nome da planilha, para ser entregue ao destinatário, o senhor Douglas Franzoni Rodrigues. Coincidentemente, que ocupou o cargo comissionado aqui em 2 situações, tanto no Ministério de Minas e Energia quanto na Casa Civil. O senhor Douglas aqui, ele é vinculado também a uma situação específica no Rio Grande do Sul, com uma empresa, conhecido como Red Barn, que foi objeto de algumas matérias na imprensa, em vinculação a ele com o grupo Andrade Gutierrez e a participação dele num bar no estádio em Porto Alegre. Então, basicamente, aqui é apenas a título ilustrativo alguns dos pagamentos. Pelas planilhas é possível identificar que são centenas de pagamentos, centenas de recebedores. A gente observou, por exemplo, no caso dos pagamentos para o casal ou para o codinome Feira, só naquele caso foram aproximadamente 22 milhões e meio nas planilhas que a gente aprendeu, e aqui a gente tem mais uma infinidade de recebedores. Essas telas foi só com o objetivo de ilustrar que, efetivamente, os dados dessas planilhas, eles encontram correspondências, por exemplo, com hóspedes do local indicado, mesmo quando era um hotel, ou endereços residenciais como indicado, e essas pessoas todas foram objeto de condição coercitiva na data de hoje, para que elas possam esclarecer o recebimento desses valores. Apenas para fazer um adendo, ficou claro que a empresa Odebrecht, ao contrário do que é exigido pela lei de uma empresa que possui um setor de compliance anticorrupção, ela realmente tinha um setor que organizava, contabilizava, possuía hierarquia e alçadas para pagamentos de propina. Além disso, nós verificamos que boa parte dessas propinas eram pagas em dinheiro no Brasil com o sistema ainda coberto na época do Banestado de dólar caso, com o sistema de compensações com contas do exterior. Há indicativos que os recebedores se referem a diversas obras e serviços
do governo federal e de outros governos estaduais e municipais. Nós vamos ter que aprofundar esses dados e encaminhar essas informações para os seus respectivos investigadores, os respectivos ministérios públicos e políticos. É claro que a Lava Jato tem um foco básico na Petrobras. Entretanto, ela está no combate da corrupção. E tendo provas de corrupção, seja qual for a empresa, seja qual for o partido, seja qual for o governo, nós vamos dar encaminhamento às investigações. A operação de hoje é a prova exatamente disso. Nós estamos combatendo a corrupção, seja qual ela for, independente de partido, independente de governo. Nós vamos colaborar com todas as investigações estaduais, federais, por todo o Brasil. Aquilo que é Petrobras, aquilo que ainda continua conosco, nós vamos dar encaminhamento aqui e vamos encaminhar todas as provas, na medida da sua descoberta, para os Ministérios Públicos e Polícias do Estado. Obrigado. Senhores, bom dia. Adriana do G1. Gostaria de saber se já tem uma estimativa desses valores desviados, dos pagamentos de propinas desse grupo organizado. E queria saber também se todos os mandatos já foram cumpridos e se o doutor Igor pode citar os nomes. Os 14 mandados de prisão, os 15 mandados de prisão pedidos, 10 já foram cumpridos. 2 deles ainda não têm confirmação. 2 estão no exterior. Um deles, curiosamente, no Panamá. O Panamá está sempre associado a essa empresa de investigação. E vários mandados de busca ainda em andamento. Os nomes eu vou pedir para guardar um pouquinho, a maior parte deles vocês já viram aqui, mas o Conselho prometeu a liberação a suspensão do sigilo do procedimento às 10h30. Como a gente demonstrou as planilhas, né, que representavam o balanço das compras paralelas, da onde eram disponibilizados os recursos, nós temos planilhas ali batendo 56 milhões. Né? Então, supondo que quase a integralidade desses valores tenha sido para pagamentos em espécie, pagamentos a terceiros, a título de análise indevida, vai ter uma quantia próxima disso. Né? E ele tinha mais contas ainda, né? Em reais, aquela planilha em reais. Bom dia, Rafaela Moron do TV Record. Gostaria de saber se tem algum agente político entre os recebedores. Se sim, quem seria? Vai ter um em relação às prisões, pelo menos na linha da confirmação. E também em relação às obras, o professor Carlos mencionou que tem, para além da Petrobras, que envolve a corrupção e outras investigações, foram mencionados estádios, obras de metrô. Porto Maravilha entra nessa relação? Quais são as obras mais significativas que são investigadas dentro disso? Vejam bem, dentre as diretorias e setores da Odebrecht que nós conseguimos localizar como autorizadores ou registradores de pagamentos, nós temos Odebrecht Infraestrutura, África, Emirados Árabes e Portugal. Diretor de contato do Canal do Sertão. Diretor superintendente da Supervia. Diretor de contato do Odebrecht Infraestrutura, responsável pelo aeroporto de Goiânia. Diretor de contato do Odebrecht Infraestrutura, responsável por órgãos de extensão da Tresurb do Rio Grande do Sul. Diretor de contato da Odebrecht Infraestrutura, responsável pelo estado do Corinthians. Nós temos ex-diretor da Odebrecht na Argentina, diretor superintendente da Odebrecht Infraestrutura no Rio de Janeiro, e o diretor próprio da holding, Marcelo Bahia Odebrecht. Então, isso já fica claro
contratos de obras de diversas áreas, além da óleo e gás que eu não mencionei, mas também está presente. Então, há muito ainda a ser descoberto. Agora, não há agentes políticos nem detentores de fogo. Há pessoas ligadas a partidos políticos. Mas isso vocês vão tomar conhecimento do novo liberado do civil. Bom dia, Ana Silvia, da SBC. Queria entender se funcionava dentro da Odebrecht um departamento de propina, um setor de propina, onde os funcionários eram contratados para isso, sabiam exatamente isso, eram transferidos para esse setor. Como é que funcionava isso no organograma da empresa? O que a gente observou nesse caso foi que havia, sim, funcionários especificamente destinados a essa função de pagamento de propina, a organizar desde as anotações, das planilhas, até a operacionalização até a entrega efetiva. Então, como a doutora Renata mencionou, havia a estrutura de hierarquia, que havia pessoas, inclusive, responsáveis por gerenciar as contas no exterior, que provavelmente alimentavam esse caixa utilizado para o pagamento da propina no Brasil em reais. E também se observou que, no caso, por exemplo, da Sra. Maria Lúcia e de outros funcionários da Odebrecht, eram utilizados funcionários antigos da casa, ou seja, funcionários que já haviam demonstrado fidelidade e já usavam confiança com a diretoria da Odebrecht, e por isso eles eram utilizados e muito bem pagos, muito bem remunerados para essa atividade. E é interessante observar que, assim que houve a deflagração da fase do Odebrecht e de outras fases, foram adotadas medidas para retirar essas pessoas do Brasil, tanto desde os grandes empresários, no caso dos altos diretores, quanto das secretárias mesmo. Elas também foram retiradas do Brasil, convidadas para ir, inclusive, morar no exterior, como forma de não só protegê-las, mas proteger a informação e também viabilizar a continuidade do esquema ilícito. Isso observou que, de fato, houve a continuidade dessa atividade. Só para esclarecer, o setor foi extinto possivelmente entre julho e agosto do ano passado. Então, a gente vê ali que mesmo durante todo o período, desde praticamente 1 ano e meio, ou 1 ano e 3 meses de Operação Lava Jato, esse setor continuou funcionando. A gente vê muitos pagamentos ali, 2014, 2015, e o setor funcionou até mais ou menos meados do ano passado. Extremamente organizado, com sistemas de troca de mensagem, sistemas de comunicação alternativo entre os funcionários desse sistema e os fornecedores ali de dinheiro em espécie. Então, era uma estrutura devidamente montada para esse tipo de pagamentos que a empresa fazia aqui no Brasil. Deixa eu só fazer um outro esclarecimento. Verificou-se também que houve uma atividade de supressão de provas, porque esses sistemas de controle, eles foram extintos e destruídos. Então, isso é importante para caracterizar o conhecimento que a empresa tinha e a vontade dela de obstaculizar as investigações. Bom dia, Tabata da Rádio CBN. O doutor Carlos falou agora um pouco sobre o estádio do Corinthians, do Itaquerão. Eu queria saber como é que, um pouco mais essa questão do estádio de futebol, como é que está essa questão específica da investigação nesse sentido, porque o Odebrecht é responsável por várias obras de estádios da Copa do Mundo, não apenas do Itaquerão, também teve participação no Maracanã, enfim, outros estádios. Como é que está essa investigação com relação ao estádio de futebol, que já está avançado, já está mais no início? O senhor pode passar um pouco mais de detalhes para a gente com relação aos estádios da Copa? Obrigada. Em relação aos estádios da Copa, nós já temos indicativos de outras fases, inclusive de relações que estão ainda em andamento na produção dos depoimentos. Nesta fase, foram identificados pagamentos em relação a uma diretoria que cuida especificamente do contrato da Arena Corinthians. Então, nesta fase, se refere exclusivamente, neste momento,
porque nós não temos ainda clareza de toda a documentação, apenas o pagamento a essa obra da compra. Olá, bom dia, Isabela da Massa CBT. Doutor Marcos, o senhor falou que tem isso, qual é a primeira tabela que vocês têm, o primeiro pagamento? Essa operação aqui envolve o maior volume de pagamento de propinas desde o início da operação Lava Jato? Bom, os volumes são, até pelas tabelas, são valores bastante consideráveis e, basicamente, o que a gente tem nessas tabelas de 2014 e 2015. Como o sistema foi destruído, a gente não sabe ainda se a gente vai conseguir recuperar esse sistema em algum lugar. A gente está trabalhando com fragmentos, a gente vê várias tabelas, mas possivelmente o sistema ele deveria ser utilizado anteriormente, mas a maior parte dos dados que a gente tem é 2014 e 2015. É o maior volume de operações? É um volume razoável. Uma das contas ali ela chegou a 69 milhões de reais. Então era um valor, eu não sei se dá para afirmar como o maior, mas dá para ter ideia de que o volume era bem grande e compatível com o porte da empresa. Denise Crente, da Rádio Bandeirantes FM. Hoje pela manhã, a Polícia Federal esteve um hotel em Brasília, o Hotel Royal Suite. O ex-presidente Lula esteve hospedado nesse mesmo hotel nessa semana, ou de ontem para hoje, e a gente quer saber qual o motivo dessa presença, se ela tem relação com essa parte da operação, e qual é o alvo desse hotel, se não era o ex-presidente quem era. E em relação às obras em estados, né, se citarem algumas ligações com governos do estado ou agentes de governos estaduais, vocês saberiam nomear todos os estados que tinham obras com o Odebrecht que foram identificados pagamentos ilícitos nessa fase da operação? Quando a primeira pergunta é que o endereço de Brasília era o endereço relacionado ao vazão João Santana e Mônica Moura. O endereço também constava desse material e então foi disponibilizada de busca e apreensão para verificar o local e ver se havia algum material pertinente à investigação. Né? Então, na verdade, é um mandato visual, né, em relação ao casal. Uma relação com esse período. Em relação ao questionamento das obras, acho que o doutor Carlos também já comentou, há menções de diversas obras, né? Supondo que realmente pagamentos em relação às obras, as planilhas traziam obras diversas, diretorias diversas. Fica um pouco complicado de mencionar, mas acho que o doutor já mencionou algumas, né? Do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, metrô. Enfim, acho que vão poder ter um pouco mais de calma a representação e ver as menções específicas. Só para esclarecer, a maior, se não uma das duas maiores fases da Operação Lava Jato, então já estava prevista há alguns dias. Então, não tínhamos como prever que o ex-presidente estaria hospedado lá essa noite. Mas, de fato, ele estava, mas nenhuma relação com a investigação. Juliana Folha de São Paulo, primeiro só tirar uma consideração do valor aqui, essa famosa doutora, sobre 66 milhões de reais, uma tabela só mencionou isso ou é o valor que vocês estimam somando outras tabelas? E a minha segunda pergunta é, se há indícios que esse setor de pagamentos paralelos da Odebrecht pagou o sítio de atividade, a reforma do sítio? Assim, era uma planilha só de uma conta num determinado momento histórico, né? Um saldo referente, salvo engano, a janeiro de 2015. Então, era uma das contas paralelas. E a gente sabe agora que outros operadores não tinham contas benefício da Odebrecht. Então, é apenas fragmentos. Pode chegar quando? Complicado, né? Como o doutor Marcos falou de fragmentos desse material, né? Nós esperamos que as medidas hoje nos tragam mais esclarecimento a respeito disso. Mas, realmente, assim, pela soma, né, por alto, realmente, valores bastante consideráveis e também em outras moedas, né? Tinha pelo menos uma das contas ali que trabalhava apenas em dólar. Com relação à sua segunda pergunta, se esse setor paralelo pagou o sítio da Odebrecht? Não, nós temos algumas...
Não, esse material está numa análise ainda inicial, né? Não há nenhuma menção expressa aí, não obsta que essa estrutura tenha sido utilizada para algum pagamento, mas realmente não há nenhuma menção expressa aí. Daqueles nomes citados, nenhum da loja de material de construção. Não, também não. Bernardo Menezes, aqui na Globo News. Dentre os recebedores aí desses pagamentos, vocês identificaram de fato entre eles o João Santana ou alguma pessoa ligada a ele, e também, além do João Santana, ou a Mônica Moura? Vocês fizeram, o Fernando Baiano estava nessa lista de recebedores? Bom, como já foi usado o material no pedido de conversão de prisão do casal para preventiva, tem inúmeros pagamentos identificados com o codinome Feira, que era o codinome utilizado por casal. Se vocês observarem depois nas planilhas, todos os pagamentos eram feitos na forma de codinome. Então, a gente tem uma certa dificuldade para traduzir esses codinomes. A gente conseguiu traduzir alguns, por enquanto. O Feira foi relativamente fácil, porque tinham anotações na própria agenda da funcionária com essa indicação. Então, com relação ao Feira, tem uma série de pagamentos relacionados ou indicados que seriam para ele, para o casal. Isso reforça, então, a ideia de que eles de fato receberam dinheiro do Brasil. Eles certamente receberam dinheiro no Brasil, assim como a gente identificou nesses recebedores agora, pelo menos mais 2 agências de publicidade e pelo menos mais 2 publicitários que tenham recebido valores nesse período aqui, que a gente conseguiu identificar só com essas planilhas que a gente conseguiu trabalhar na operação de hoje. Em relação com outros partidos, essas outras agências, ou com o mesmo partido? Na verdade, não dá para estabelecer exatamente relação com partidos, mas são várias agências que trabalharam em várias campanhas. Então, não dá para estabelecer uma vinculação direta com o partido A, B ou C. Bom dia, André Guilherme do Valor Econômico. Vocês falaram um bar, Rede Bar, se não me engano, é no Beira-Rio, no estádio do Beira-Rio. Há algum indicativo de que o Anderson Dornelles, que é um dos sócios desse bar, que foi assessor da Dilma, tenha recebido essa propina? A indicação de pagamento foi para a pessoa de Douglas, Douglas Rodrigues, Douglas Franzoni, que era o hóspede do hotel naquela data mencionada, que é um dos sócios desse bar. Aí, estudante do Globo, a procuradora Laura comentou que teve uma troca de e-mails em dezembro de 2015. Eu gostaria de saber se há algum indício de que nessa empresa uma tal de 10 está sendo mandada no sistema. A troca de e-mail foi no... A troca de e-mail foi em novembro de 2015. E, bom, essa troca de e-mail não faz referência a uma sala de crédito. Então, não vou confirmar que pode fazer direto da prisão, mas, de qualquer forma, ele ainda era presidente da empresa e ali o sistema ainda era mantido, essa sistemática de pagamento de propina, uma cultura ainda era mantida na empresa. Desculpa, eu fiquei com uma dúvida em relação ao montante total desses valores desviados, pelo menos até novembro de 2015. São 2 valores, ao menos, então, um de 66 milhões e outro de 69, ou seria o total de 66 milhões? Acho que o doutor Márcio falou 69, mas ele já nos fez aquela conta paralela do saldo de 66 milhões, mas não foi isso. Isso ali é uma planilha de uma das contas paralelas, que a gente ia trabalhar em risco de que a conta do Toledo, ou seja, penalizado, de operações de dólar cabo. Então, foi uma das contas com saldo, teve um momento de saldo de 36 milhões de reais disponíveis para a utilização do Odebrecht. Mas, como já foi dito, há diversas planilhas e nada óbvio que houvesse outras contas ainda que não contam material. Exatamente. Buenos días. Tania Mónica, del periódico Diario Libre. A nosotros nos interesa saber, a todos nos preguntamos, si en las investigaciones de esas cuentas paralelas que se han realizado, ustedes han encontrado alguna vinculación
de pagos con las obras que tiene la constructora Odebrecht en República Dominicana. Como já foi dito, há diferença algumas obras, né? A gente por obra ainda está analisando o material. A Federação não há uma menção expressa à República Dominicana, mas novamente nada acha que no processar o material não é uma coisa possível, mas eu acredito que não. Só uma dúvida em relação à forma como esses pagamentos serão feitos. A gente viu aqui duas maneiras. Uma parece mais usual, com entrega de dinheiro vivo, feita em hotéis, em flats, e a outra forma mencionada seria um sistema de compensação com contas do exterior. Essas eram as duas únicas maneiras, as maneiras conhecidas até agora. Eu queria entender um pouco mais do trabalho desses operadores identificados e também como seria. Bom, basicamente, o esquema de compensação era com relação aos operadores, casos de câmbio, pessoas relacionadas, e eles disponibilizavam esses valores em espécie aqui para que fossem entregues por ordem desse setor de operações estruturadas para determinados endereços destinatários, sempre com codinomes. Eles indicavam geralmente ali um codinome, uma senha, o entregador ia lá, se apresentava, indicava a senha, o destinatário indicava um codinome e era feita a entrega. Então, os operadores ou os doleiros atuavam na forma de dólar cabo para fazer com que fornecesse essa moeda papel aqui no Brasil, e os recebedores aqui recebiam em espécie. Eles transformavam esse dinheiro que teoricamente estava lá fora. Bom, a gente já viu que tem uma série de indicativos de contas já na Suíça, pelo menos já objeto da sentença na semana passada, mas basicamente eles faziam operação de dólar cabo, e viu alguma indicação pelo menos de duas contas já mencionadas atrás, e uma outra, e a Innovation, e a partir daí esses operadores disponibilizavam recursos em espécie no Brasil e cuidavam desse processo de entrega, aí o delivery da moeda. Bom dia, Thaís, da Rede Macultura, filiada de Guardiões. É possível saber estimar o número de recebedores, de pessoas no esquema? Pelo menos eu acredito que com 5 ou 30 já identificados ou em identificação. Estão sendo objeto de identificação hoje. Mas são bem. A quantidade de codinomes e destinatários é bem superior a isso. Só gostaria de ressaltar que esses endereços, essas pessoas identificadas, significam apenas uma amostragem do que era feito, porque, como foi ressaltado anteriormente, o sistema foi destruído para evitar o chance de prova, e essas tabelas elas foram atribuídas impressas já na residência da Maria Lúcia, que era uma das secretárias responsáveis por operacionalizar o pagamento do programa. Então, certamente havia outros destinatários que não foi utilizado em razão da restrição dos nomes. Bom dia, Rafael Neves, do Jornal Metro. Tenho duas perguntas. A primeira é, eu queria saber exatamente com quem, em que circunstâncias foram achadas essas tabelas que foram acreditas, já que houve uma tentativa pelo menos de destruir a maior parte das provas, né? Se foi tudo com a Maria Lúcia Tavares, não sei, na 23ª fase, se conseguiram algumas provas na sede, em alguma das sedes da Odebrecht. E a segunda pergunta é com relação às a respeito dos mandados. Em geral, os mandados de prisão, tanto temporário quanto preventivo, são de funcionários da Odebrecht, ou alguns recebedores, outros recebedores, também são alvos de mandados de prisão ou apenas de condução? Esse material ele foi encontrado todo na residência da Dona Maria Lúcia, né? Era um setor de apoio, né? Setor de obras estruturadas, a residência dela, por ocasião da declaração da 23ª fase, em Salvador. Como eu já disse, esse material também foi corroborado por outros elementos que nós tínhamos, inclusive também um material que também serviu a corroborar, e caso desse, uma informação muito similar ao material dela, foi um e-mail extraído também na 23ª fase, na saída do Odebrecht, um e-mail em que a Maria Lúcia mandava para o superior dela uma espécie de balanço final dessas contas,
salvo engano, esse e-mail da fase de final de 2015. Então, o setor já tinha sido extinto e ela estava prestando contas para ele. O e-mail menciona exatamente essas contas que a gente comentou, os codinomes de contas, salvo também o voz. Então, isso reforça, né, a veracidade do material, e então é uma outra fonte que também nos proveu indícios. A segunda pergunta? A respeito das prisões, são todas ligações, né? As prisões, as preventivas, há executivo da Odebrecht, há também 2 operadores financeiros que já eram investigados e que nós entendemos que o material reforçou esses indícios de que eles eram controladores de contas da Odebrecht, utilizados pela Odebrecht para pagamento de agentes públicos do exterior. Há também nas temporárias, há executivos da Odebrecht também, executivos que nós também contratamos o material que tiveram uma atuação direta e que há parte de e-mail, como foi ilustrado. Esses executivos também houve decretação de prisão temporária em relação a eles. Em relação aos recebedores, basicamente, o mandato de conduta positiva para que eles prestem os serviços com relação à finalidade desse pagamento, a origem deles. Além do nosso material que acesso no Consul, tem alguma colaboração? A Maria Lúcia Cenário do Estado se tornou uma colaboradora do Ministério Público e isso contribui para essa parte de hoje? A Ângela Calmeira Ferreira também apresentou alguma contribuição? Não. A gente teve a notícia de que o sigilo já foi liberado, né? Eu queria saber se, salvo da gente fazer um balanço agora, dos mandatos cumpridos e seus respectivos nomes, e se, enfim, quem seriam os principais executivos alvos dessa fase da operação, que tem sido indicados, talvez os materiais apresentados ou as colaborações feitas pela Maria Lúcia. Só antes de esclarecer, nós tivemos também uma prisão em flagrante do posto de arma em São Paulo, de um investigado para o qual só tinha condição coercitiva. Esse momento é coletivo e é procedimento sem qualquer relação com a razão. A observação que o Oswaldo fez aqui, os presos vão ser trazidos para cá, em sua maioria, como era lá do DPF, chega no fim do dia, e 2 outros que estão vindo de Salvador e de Minas Gerais, em voo comercial. Tem prisão temporária preventiva na Bahia, Gilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho. O Gilberto era, segundo os indícios comentados, era um dos chefes do setor de operações estruturadas da Odebrecht. Luiz Eduardo da Rocha Soares, esse está no exterior, da prisão temporária. O Luiz Eduardo também era um dos chefes do setor, junto com o setor de viagem, que também já foi ligado. Mas preventiva em São Paulo. Quer dizer, o país seria em São Paulo, mas ele está no exterior. Marcelo Rodrigues, prisão preventiva em São Paulo. Rodrigues. Marcelo Rodrigues, junto com o irmão dele, são operadores financeiros também do Grupo Odebrecht. Eles já tinham sido objetivamente vendidos na 13ª fase, com o material apresentado, com o material vendido. Há também surgiu indícios muito claros da vinculação deles com contas paralelas do Odebrecht, com movimentação de contas do exterior. O irmão do Marcelo é Olívio. Prisões temporárias. Sérgio Luiz Neves, em Belo Horizonte. Sérgio Luiz, ele também é executivo da Odebrecht, ele apareceu em troca de e-mails, solicitando entregas de valores vultuosos, de valores de 15 milhões. No Rio de Janeiro, Álvaro José Cadez Norris, prisão temporária.
O Álvaro também é um operador financeiro que nós conseguimos identificar a partir das anotações caderno da dona Maria Lúcia, e também era o administrador de duas contas, uma delas, inclusive aquela de 56 milhões, a conta Caramujo Paulistinha. Então, essa é uma conta administrada pelo Álvaro, provavelmente por meio da consultoria de valores que ele é proprietário. Também prisão temporária do Rio de Janeiro, Antônio Pessoa de Souza Couto. O Antônio também é um executivo da Odebrecht. Ele também aparece vinculado numa troca de e-mail, até aquela troca que eu disse aos senhores, ele solicitando, autorizando, na verdade, o pagamento ao código chamado turquesa. Se não me engano, é pessoa relacionada ao Odebrecht em ações imobiliárias. Prisão temporária também no Rio de Janeiro, ou Elie Altite. O Elie também aparece naquela troca de e-mail, também é pessoa vinculada, um alto executivo da Odebrecht em ações imobiliárias. Também temporária no Rio de Janeiro, Roberto Prisco, Paraíso Ramos. O Roberto Prisco, ele já tinha surgido, né, no relatório acerca da entrega da Carajés, né, uma conversa dele com o Gilberto, que é o chefe do Programa de Estruturadas, ele solicitando uma entrega, não sabemos os detalhes, né, mas não falando independente, nas planilhas encontramos entregas sobre o Programa Carajés, entrega no valor de R$50 mil. Então, nós supomos, agora com alguma segurança, que 50 Carajés que pedia, na verdade, se referiam a R$50 mil de entrega de recursos e interesses indicados por ele. O Roberto Prisco, ele foi chefe, foi executivo da Odebrecht na Ligas. Temporária também no Rio de Janeiro, Rodrigo Costa Mello. Rodrigo Costa Mello também é executivo vinculado à Odebrecht em ações imobiliárias e também foi vinculado naquela troca de e-mail. No Rio Grande do Sul, não localizado, Antônio Cláudio Albernas Cordeiro. Antônio Albernas também é um operador financeiro identificado por nós, ele provavelmente teria a conta Tonico, se não me engano, e também foi de atividade. Em Jundiaí, São Paulo, prisão temporária, João Alberto Louveira. João Alberto Louveira também é um executivo da Petrobras, da Odebrecht. Ele também surge numa troca de e-mails que foi encontrada impressa no material da dona Maria Lúcia, também executivo nacional da Odebrecht de ações imobiliárias. Nessa troca de e-mails, ele também requisita um pagamento de 200 mil a um codinome Grama. Em São Paulo, temporária, Isaías Ubiraci Chaves Santos. O Ubiraci Santos é um funcionário identificado por nós, que também integrava o seguro de operações estruturadas. E temos a prisão em flagrante que não tem relação com a investigação. Foi citado o Gustavo Leonardo Fernando Baiano, que você pode dar mais detalhes do envolvimento dele. Uma dúvida que ficou ainda foi respondida, mas ficou a dúvida sobre os governos estaduais. Nós temos obras Goiânia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Também a gente pode dizer que tem indícios de os governos estaduais têm relação com essas obras, ou seja, o governo Alto, o governo Pezão, em Goiás, na Conecta, também tem indícios que estão sendo investigados ou não? São só obras que estão nesses estados, mas são do governo federal e não tem mais nenhuma relação. Certo. Só para reforçar, o procedimento já está público pela 13ª Vara com relação ao Gustavo. Coincidentemente, havia um pedido de uma entrega, isso em, salvo engano, julho de 2015, quando o irmão dele já se encontrava preso já há algum tempo e, coincidentemente, no endereço onde funcionava a sede da empresa deles. Então, essa é a situação que envolve o Gustavo, salvo engano, uma entrega de 550 mil, acho que era alguma coisa parecida. E com relação às obras, tem indicativos desde Canal do Sertão, Arena Corinthians, Porto Maravilha, uma série de obras ali, não dá para estabelecer ainda. Tem algumas pessoas que receberam referente a essas obras, mas não dá para estabelecer a que título elas receberam.
Eles sabem que elas receberam pela contabilidade paralela da Odebrecht, o que indica alguma ilicitude, porque senão a Odebrecht teria pago com base em algum tipo de contrato, e das mais variadas esferas, desde municipal, estadual, federal, diversos estados, municípios e também federal. Só para a gente esclarecer mais um pouco, vocês têm quantas contas que eles operavam nesse sistema? Vocês falaram pelo menos em duas, a Paulistinha, a Carioquinha e uma terceira que era só com dólares, exclusivamente. Tem números, mais ou menos, quantas contas? Uma segunda pergunta, no Guarujá, onde está sendo cumprido o mandato? As contas, a gente tem informação de que algumas delas eram mais usadas do que as outras, teriam movimentado mais recursos do que as outras. Algumas deixaram de ser utilizadas em algum momento ali pela Odebrecht, mas no material há a menção de diversas contas. Então, assim, as mais significativas desses valores seriam a Carioquinha e a Paulistinha, que são vinculados ao investigado Alberto Novis. Há uma conta chamada 9, que, salvo engano, está relacionada a um operador na Bahia, que também foi atingida hoje. Há pelo menos mais duas contas a operador de Porto Alegre, que também foi preso temporariamente hoje. Eu acredito que cerca de 6, 8 contas, pelo menos, surgiram nessas planilhas. Né? Com relação ao Guarujá, em Guarujá é um recebedor, alguém indicado como recebedor de quantia que pode ser atendida hoje. Tem endereço, local? O alvo foi Luísa Polônio Neto. Mas o local você pode Queria tirar só uma dúvida sobre algum pagamento para uma empresa chamada ABC e para alguma dessas pessoas, Alex Mesquita, Luciano Pires ou Carolina Guidotti. Não, aparece não. Obrigado. Doutor Igor, desculpa, a lista foi meio rápida, que não consegui anotar todos, mas quem ainda não foi preso, você pode repetir para a gente? Só confirmando uma vez que a Antônia Cláudia Bernardo Cordeiro, do Rio Grande do Sul, também está preso. Pode continuar perguntando, eu confio que eu preciso. Muito mandado dessa vez. Queria aproveitar então queria aproveitar enquanto sendo feita a contabilidade, fazer uma pergunta. Um dos alvos da fase anterior da Carajé, o Benedito, da Odebrecht, ele tinha, enfim, no depoimento, ele negou qualquer conhecimento que fosse várias propinas e, enfim, ele era, se não me engano, diretor de uma das empresas, provavelmente, enfim, ele sustenta a versão de que não tinha conhecimento de nada, porque o nome dele, como PJ, né, aparece em alguns dos pagamentos, como é que está, enfim, a situação dele, se ele resolveu colaborar, e com isso eu pergunto para perguntar se, além da Maria Lúcia Tavares, mais alguém dentro da Odebrecht já se dispôs a colaborar ou continua negando que houve qualquer sistemática de profissão. Quando eu Benedito, a sigla dele surgiu novamente nesse material, né, como uma rubrica de pagamentos a alguns beneficiários, alguns codinomes. Novamente, só me engano, uma menção a evento, DJ, em algum desses pagamentos. O que, ao nosso ver, reforça o envolvimento dele, a atuação dele direta e também o conhecimento dele como superior de alguns executivos que
e surgiram um material também pedindo a entrega de recursos. Então, ele era, se não me engano, ele era líder empresarial da Odebrecht Infraestrutura, e nós identificamos executivos abaixo dele, atuando nesse sentido. Então, isso, ao nosso ver, reforça o envolvimento dele na corrupção criminosa, no sistema de lavagem, de corrupção, e por isso representou pela perícia dele, não foi deferida. Com relação a colaborações, em relação a colaborações, não há nada em relação ao salvo de Maria Lúcia, não há nenhuma colaboração em relação a executivo da empresa Odebrecht. Só uma última dúvida em relação à movimentação do dinheiro. A gente teve informação já detalhada no funcionário de pagamento, né? Dinheiro. Os recebedores, a partir do momento que ficavam com esses recursos, é possível saber como eles se encaminhavam, se isso passou por alguma instituição financeira, se há algum tipo de análise, de investigação por alguma instituição financeira, onde eles colocavam isso? Basicamente, os recursos eram recebidos em espécie, cabendo é difícil rastrear, só que a gente já tem em alguns casos, por exemplo, recebedores que tiveram, por exemplo, recebidos em espécie nas contas. Então, já tem pelo menos um indicativo, mas os pagamentos eram feitos realmente nos hotéis em espécie, exatamente para evitar esse tipo de rastreamento. Aproveita o tempo. Vamos lá, tem uma universidade temporária mesmo. Preventiva. Só vamos bater com vocês. Gilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho. Luiz Eduardo da Rocha Soares. Marcelo Rodrigues e Olívio Rodrigues Júnior. 4. Temporárias. Antônio Pessoa de Souza Couto. Sérgio Luiz Neves. Álvaro José Galies Novis, Gustavo Falcão Soares, Paulo Eli Altich, Paulo Eli Altich, Roberto Prisco Paraíso Ramos, Rodrigo Costa Melo, esse agora de Porto Alegre, Antônio Cláudio Albenazzo Cordeiro, José Alberto Boveira e Isaías Upiraci Chaves Santos. São 9 temporários. 9, né? 9. Antônio, os 2 preventivos que estão no exterior, eles foram localizados ou não foram localizados? Só um? Não, um preventivo está no exterior. Só um? Qual que é? O Soares. Luiz Eduardo da Rocha Soares está nos Estados Unidos. O Gilberto foi mesmo, não? O Gilberto foi preso? O Gilberto foi preso. Foi preso. Só falta o Luiz Eduardo, na verdade. Só o Luiz Todos. O Luiz Porto Alegre acaba de ser preso. Exatamente. Falta isso. Alguma pergunta mais? Nós encerramos agora, nesse momento, o presidente coletivo de pé. Boa tarde. Luiz Apolônio é o sobrinho do Delfinete? Ele tem um sobrinho chamado Delfinete.